Glória a Deus. Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Aleluia. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho daquilo que Ele tem colocado no meu coração há uns dias. Como diz o meu pastor e a minha pastora, tá com medo, vai com medo mesmo. Vai que vai. Eu pediria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Agradecer ao meu esposo pela ajuda. Amém? A tradução da minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Zazon Tamar, isso é, El-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel e do teu povo, e os destes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Aí eu vou pular lá para o versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia, e ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém? Eu vou ser bem breve naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Só para que os irmãos possam entender um pouco, não vou me atentar muito nessa parte. Josafá, ele veio continuar o reinado de seu pai, né, do rei Asa. E eu estudando um pouquinho, né,
e vendo que o seu filho Josafá, ele continuou o legado do pai. Ele continuou aquilo que o pai tinha ensinado para ele. E aquilo que o pai tinha ensinado era que ele continuasse adorando ao Senhor, continuasse fazendo aquilo que o Senhor mandasse, continuasse confiando, pedindo instruções para o Senhor antes de tomar qualquer decisão. E eu achei muito interessante essa parte, eu tinha até comentado com o Marcelo, e eu queria frisar esse ponto também nessa parte. Aquilo que nós deixamos de herança para os nossos filhos, porque eles observam muito isso, e Josafá observou isso de seu pai. Ele continuou o legado do seu pai. O Senhor Deus abençoou Josafá porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou a outros deuses, ele não se prostrou a outros deuses. Então eu achei isso muito interessante. O Senhor falou ao meu coração o que nós estamos passando para os nossos filhos, o que nós estamos deixando de herança para eles, o que eles estão observando da nossa vida, porque Josafá observou ao pai, e nisso ele tocou aquilo que o pai estava fazendo e fez muito mais, porque o reinado de Josafá foi muito grande. Ele não tomava decisão nenhuma se não fosse através de conversar com o Senhor, de falar com o Senhor, de orar ao Senhor. E com toda essa doutrina, isso que ele veio fazendo, ele ganhou muitos reinados e foi proclamando o nome do Senhor Jesus. Josafá sempre buscava a Deus primeiro, antes de tomar qualquer decisão. E isso nós tiramos para nós também. Qualquer decisão que nós tenhamos que tomar, independente da situação, nós temos que primeiro consultar ao nosso Deus. E Josafá, a importância dele ser um líder e buscando ao Senhor em circunstâncias desafiadoras, porque Josafá era colocado, né, à frente de situações e dependente dos governantes de hoje, né, que não tem essa atitude, Josafá primeiro pedia para que o Senhor o orientasse, e com todo esse processo, o Senhor honrava a vida de Josafá. Honrava, dando a ele vitória, e Josafá honrando ao nome do Senhor no decorrer do seu reinado. E eu vi isso com Josafá, e através dessa palavra, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, a fé sendo colocada em ação, né? Josafá, ele acreditava fielmente naquilo que o Senhor falava e ordenava para ele. Ele não pensava duas vezes. Ele fazia aquilo que o Senhor pedia para ele, né? E ele confiava no Senhor. E através disso, as nações vizinhas acabavam ficando um pouco com medo, né, do reinado de Josafá, porque eles não queriam fazer guerra contra Josafá, porque sabia que tinha um Deus maior com ele. Eles estavam vendo as vitórias que o Senhor estava colocando nas mãos de Josafá. E o primeiro ponto que eu quero chegar aqui no capítulo 20, é claro que depois, com o tempo, Josafá, eu lendo, eu achei super interessante, também comentei isso com o Marcelo, que Josafá, ele foi se encontrar com o rei Acabe, e num processo que o rei Acabe estava fazendo ali, isso me interessou bastante também, porque o rei Acabe queria que Josafá ajudasse ele para dominar um povo, para tomar, né, posse de um lugar, de uma nação. E Josafá, ele até em si concorda, mas ele fala assim: vamos consultar ao Senhor. E aí é o ponto que eu queria chegar em vocês, fugindo um pouco do capítulo que eu li, porque o rei Acabe chamou, vou chamar os profetas, e chamou um monte de profeta, um monte, se não me engano, 400 profetas, e
muitos. E todos eles falavam a mesma coisa: pode ir que a vitória é sua. Pode ir que a vitória é sua. E Josafá ficou incomodado até um certo tempo e falou assim: mas só tem eles? Aí o rei Acabe falou: não, tem mais um, só que toda vez que eu consulto, ele sempre vem com algo ruim para mim. Então, eu parei para pensar e o Espírito Santo falando no meu coração, para que nós prestássemos atenção naquilo que é falado para nós e nas profecias, e aquilo que é dito a nós em nome do Senhor. Porque hoje em dia o que está cheio são as pessoas que gostam de massagear o nosso ego, né? E aqueles profetas, eles adoravam massagear o ego do rei Acabe. Só que tinha um que não. E ele falou para o rei Josafá, depois de ser pressionado também, que não era para ele ir, que não era para o rei Acabe ir, porque acabaria na morte do rei Acabe. E por ele falar essa verdade, acabou acontecendo, ele foi preso, e o rei Josafá não escutou. Ele não escutou e foi com o rei Acabe para essa guerra. O rei Acabe acabou tramando contra ele. E quando chegou num momento em que o rei Josafá ficou encurralado pela questão que tinha acontecido, porque ele armou uma emboscada, eu imagino que tenha sido isso, Josafá lembrou do Senhor e pediu que o Senhor tivesse misericórdia e ajudasse ele naquele momento para que ele não morresse. E o Senhor veio de encontro a ele e o salvou. Só que depois o Senhor mandou um profeta para falar com ele e dizer para ele aquilo que ele não tinha escutado e que tinha sido errado. Ele ter ido com pessoas que não estavam ali pelo Senhor e não ter escutado o profeta, que era o Senhor que estava falando. Então Josafá, ele acabou aprendendo como nós aprendemos também. Quantas das vezes o Senhor, a gente faz alguma coisa que não era para ter feito e o Senhor vem e como um pai amoroso, como um pai, né, que nós somos pais, vamos lá e fala assim: olha, você viu o que aconteceu? Por que você não escutou o pai falar? Você está vendo que se você sair correndo, você cai. E a gente acaba caindo. Se você tivesse escutado o pai, você não tinha caído e tinha evitado de se machucar. E eu fiquei isso no meu coração. E aí chega no capítulo 20, que vieram e falaram para o rei Josafá que nações estavam vindo contra ele. E o que veio em primeira instância ao rei Josafá, e isso é algo que eu trago para nós, e eu falo por mim mesmo, que quando algo muito grande e ruim vem e assombra a nossa vida de um jeito que você não está esperando, porque ele não estava esperando, de um jeito que você não está esperando, a primeira coisa que vem ao nosso coração é o medo. E normalmente, eu estava estudando, o medo ele vem para todo mundo, mas depende de como você vai reagir. Ou o medo ele te paralisa, ou ele te impulsiona para frente. E foi o que aconteceu. O rei Josafá, ele sentiu medo, mas depois ele falou assim: não, vamos jejuar e orar para saber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E é isso que eu venho trazer hoje para os irmãos. Independente da situação, não se desespere, não deixe o medo te parar, não deixe o medo te parar. Eu falo isso por mim. Por quantas das vezes eu deixei que o medo assolasse o meu coração de uma forma que, dependendo do medo, chega até a ser sufocante para nós. Falar assim: Senhor, eu não vou conseguir sair daqui de onde eu estou. Eu não vou conseguir, eu não tenho muitos soldados, são nações que estão vindo contra mim. Como eu vou fazer? Como eu vou agir? Imagina se a Gi tivesse parado, falado assim: não, peraí, está tudo muito confuso, não é isso que está confuso, o medo assolasse o coração dela, mas ela não, e não seguisse aquilo que o Senhor estava impulsionando ela parasse, a obra que o Senhor tem na vida dela não seguiria. E quantas das vezes nós estamos aqui
E quantos medos vieram na nossa vida, e glória a Deus, nós estamos aqui porque nós enfrentamos e não deixamos o medo parar. E foi isso que aconteceu com o rei Josafá. E ele chamou toda a Judá: vamos orar, vamos jejuar. Jejum e oração tem poder, meus irmãos. Jejum e oração tem poder, meus irmãos. E o medo em si, igual eu estava falando, ele não é um problema, dependendo daquilo, dependendo da pessoa ou de como você reage a ele. Como eu falei, ou ele te paralisa, ou ele te impulsiona. Vai. Tá com medo, mas vai. Vai com medo mesmo. E conosco, nós temos uma segurança que é o nosso Senhor, principalmente quando é Ele que nos manda. Quando é Ele que fala, vai. Mas Senhor, tem um mar na minha frente, como eu vou fazer? Bate o cajado que Ele vai abrir. E vai na fé. E foi, e aconteceu. Senhor, eu estou vendo o Senhor andando pelas águas. Vem, pode vir me encontrar. Às vezes o medo até veio no coração de Pedro, mas ele foi, ele desceu. E ele saiu, ele enfrentou o medo e foi. Com medo, mas foi. A mulher do fluxo de sangue viu toda aquela multidão, ela sabia que não podia sair, ela não podia estar ali no meio, ela estava com medo, já estava perdida também. A situação parecia que não tinha jeito, mas ela foi. Ela foi e enfrentou o medo dela e conquistou. Isso é fé. É acreditar naquilo que para os seus olhos não é possível, mas para o Senhor é. E é como eu escutei uma vez do pastor Luiz Hermínio, ele fala, milagre não tem, o milagre, ele não tem concorrência. Ele não tem concorrência. Milagre não se explica. Como vai explicar poucos soldados e uma nação? E o Senhor fala, vai. Explica-se como? Não explica-se, porque é só Deus que faz. A nossa vida é isso. Quando as pessoas olham para nós e falam assim, a gente começa a contar o nosso testemunho, fala, ó, é isso, isso. Não, não é. Não, não é você. É sim, porque eu sou um testemunho. Então, se eu conseguir, pode ir sem medo, você também vai conseguir. Igual o irmão Ricardo. Com certeza ele teve vários medos, mas o Senhor falou, vai, eu sou contigo, como ele falou com o rei Josafá, eu sou contigo. A situação, o pastor, agora nós estamos aí com a igreja que nós vamos estar agora ajudando o pastor, estando lá, adorando ao nome do Senhor, com outras vidas que o Senhor vai trazer. Mas às vezes aconteceu alguma dúvida no coração do pastor, e ele ali, e o Senhor fala assim, não, essa guerra não é tua, é minha, vai, vai, é eu que estou contigo, e vai. Existe uma semelhança e uma diferença entre pessoas de sucesso e as que não têm sucesso. A semelhança é que ambas têm medo. As que têm medo, olham o medo, paralisam e ficam. É confortável aqui onde eu estou. Eu não preciso ir mais para frente. Agora, existem pessoas, como nós que estamos aqui, que enfrentamos tantos medos todos os dias, mas nós estamos aqui. Eu vou. Com medo, com angústia, com dúvidas, mas eu vou, porque o Todo-Poderoso Deus que nós servimos, Ele me garantiu que eu conseguiria. Aleluia. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Que fala lá em 2 Timóteo. E essa é a nossa fé em ação. O Senhor, Ele observa
que nós estamos colocando a nossa fé em prática, independente da situação. Independente da situação, nós estamos ali adorando e glorificando ao nome do Senhor, enfrentando todos os dias um medo diferente. Todos os dias nós estamos enfrentando um medo diferente, mas todos os dias nós estamos vencendo ele. Nós não estamos deixando de ser parados por ele. Oh, Senhor, está faltando isso. Jesus, está faltando isso. Senhor, eu não estou conseguindo ir lá. Senhor, eu não consigo tomar essa decisão. Senhor, e tantas coisas que vêm na nossa mente, na nossa cabeça, que começa a pregar peças na nossa vida e deixa tudo bagunçado, o Espírito Santo. E quando você silencia, e o Espírito Santo vem e fala contigo, ele fala: calma, o Senhor é contigo. A batalha não é sua, é do Senhor. A batalha, ela não é sua, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia, Senhor, obrigada, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós precisamos entender que a fé é muito mais do que uma afirmação positiva. A fé é muito mais do que ser otimista. A fé é muito mais do que você simplesmente dizer que confia no Senhor. A fé é você ir, e independente de você olhe e veja que não tem, não há solução, não dá, não tem solução, mas eu vou, isso é fé, é você ir sem observar as barreiras que estão na sua frente, sem observar as dificuldades que vão se alojando, e vai se alojando muito mais. Vão se aglomerando muito mais, como as pessoas que estavam se aglomerando quando aquela mulher queria passar, e ela queria chegar no Senhor Jesus, e ela foi quebrando todas as barreiras, independente de como ela chegasse, independente de como você chegue, você vai chegar junto ao Senhor, e vai receber o seu milagre, porque o Senhor é contigo. Isso que o Senhor tem falado comigo por esses dias, eu sou contigo, não é tua essa batalha, não é tua essa batalha. A gente cansa à toa, não precisa. Nós servimos um Deus grande, um Deus maior que esse exército que o rei Josafá estava olhando. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. E outro ponto que eu achei maravilhoso dessa passagem, que o rei Josafá, ele colocou a fé dele em ação quando louvou a Deus, mesmo diante dos seus inimigos. Quando eu comecei a ler essa passagem, e eu comecei a ler, e no capítulo 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvá-lo pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Isso queimou no meu coração quando eu li esse versículo. Eles, em vez do rei Josafá colocar soldados à frente, ele colocou louvores, agradecendo e entoando ao Senhor. E é isso que o Senhor coloca no meu coração, e eu passo para os irmãos. Nós vamos enfrentar sim, o Senhor ele vai nos ajudar na batalha, mas enquanto nós estamos andando da batalha, vendo toda aquela guerra, nós estamos adorando e louvando ao nome do Senhor Jesus. Às vezes a tristeza vinha no meu coração, vinha aquela angústia, o medo, daqui a pouco o Espírito Santo colocava um louvor na minha mente. Quantas e quantas vezes as meninas da clínica viam
às vezes não tinha paciente nenhum, elas falavam que escutavam a minha voz entoando no meio da clínica. Quantas vezes vocês estão em algum lugar e aquele medo chega, o desespero, a angústia, e o Espírito Santo coloca, ou alguém manda um louvor, já pararam para perceber? Alguém manda um louvor, e aí o Espírito Santo começa a te encher e falar assim: louva, louva que eu estou contigo. Louva, continua adorando que eu estou cuidando daquilo que te preocupa, que eu estou cuidando da tua casa, eu estou cuidando do teu marido, eu estou cuidando do teu celeiro, eu estou cuidando do teu trabalho, daquilo que não te deixa dormir. Vai louvando, vai adorando. E o rei Josafá, em vez de colocar soldados, ele colocou levitas que foram louvando e adorando ao Senhor. Enquanto eles iam louvando, as nações iam se degladiando sozinhas e iam se derrubando. Irmãos, prestem atenção naquilo que o Senhor está falando. O Senhor, Ele vai combater essa batalha que você acha que não tem solução, mas é Ele quem vai combater contigo. A única coisa que você precisa fazer é adorar e louvar o nome do Senhor Jesus, e continuar adorando, e continuar louvando, e continuar adorando e louvando. E o Senhor, Ele deu vitória ao rei Josafá. No capítulo 29, no versículo 29, o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Continua adorando, continua louvando, continua servindo, continua fazendo aquilo que o Senhor colocou no teu coração, independente das situações. Continua vindo. Fala: Senhor, eu cheguei aqui, mas eu cheguei, só o Senhor sabe como eu estou. A partir do momento que começa a tocar o primeiro louvor, o seu coração já acende e o Senhor já tranquiliza todo aquele mar revolto que está dentro de você. Tudo aquilo. Então vai adorando, vai adorando, vai adorando. A primeira coisa que você deve fazer diante da dificuldade, diante dos seus inimigos, é louvar a Deus, agradecendo por Ele estar junto com você, te ajudando em todas as batalhas, em todas as batalhas. Eu estava conversando com o Marcelo, também sobre uma passagem que eu estava lendo em Marcos 9, e eu achei tão interessante a frase daquele pai, quando ele fala assim para o Senhor: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio, Senhor, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Que nessa noite o Senhor, Ele possa ajudar a sua vida naquilo que está te preocupando tanto, que você acha que não tem saída. Consulta ao Senhor, fala com Ele, ora, jejua, batalha. Mas batalha não com as suas forças, não com os seus braços, mas batalha com aquilo que o Senhor te entregou, com a sua fé. Acredita naquilo que o Senhor te prometeu e falou. Se Ele disse que está contigo e vai dar certo, pode ter certeza, vai dar certo. E vai louvando, vai adorando, vai louvando, vai adorando, vai louvando e vai adorando, que vai chegar a vitória do mesmo jeito que Ele entregou a vitória para o rei Josafá. Ele vai entregar a vitória em nossas mãos. Não para glorificar o nosso nome, não. Mas que as pessoas possam entender e ver o Deus que nós servimos. Para que as pessoas elas possam ver que o nosso Deus é poderoso. Como as nações viram, o temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor, não é como você,
Não é como você, como o Senhor vai fazer na sua vida. É como o Senhor vai fazer na sua vida, como o Senhor vai prover na sua vida, como o Senhor vai arrumar aquilo que está bagunçado, como o Senhor vai abrir aquela porta, é como o Senhor vai fazer. Ninguém vai ver o nome da Carol, não vai ver o nome do Eduardo, não vai ver o nome do Ricardo, não vai ver o nome de ninguém. As pessoas, elas vão olhar para você e vão olhar, verdadeiramente foi o Senhor que fez isso com a tua vida, e vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Deus. E eu agradeço a oportunidade, até o que o Senhor me deu. Agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.